história da família Messias. E em especial de Fábio Matos Messias, filho de pai, José Renato Messias, mãe, Zefira Matos Messias, irmãos, Kátia Matos Messias, Flávio Matos Messias, Fabrício Matos Messias, Cássia Matos Messias, Karina Matos Messias. Residem atualmente na cidade de Acajutiba, Bahia. A vida de Fábio resume-se em dor e sofrimento. Nasceu na cidade de Esplanada, Bahia, gêmeo de Fabrício. Sua mãe, senhora Zefira, passou uma gravidez muito difícil, sem recursos para as necessidades básicas. Quando os meninos nasceram, o médico que realizou o parto não notou diferença entre eles, mas os pais notaram que a tonalidade da pele de um era diferente do outro. Questionaram com o doutor. Ele informou que era normal. Como a família não tinha recurso para efetuar exames mais detalhados, ficou por isso mesmo. Foi a partir dos 6 meses que os problemas apareceram. Nesta época, a família residia na zona rural denominada Canatubiá, no município de Acajutiba. Era um dia como outro qualquer. De repente, o menino começou a ficar roxo. Apresentou um quadro de convulsão tão grave que obrigou seus pais a procurarem atendimento no hospital regional da cidade de Esplanada. O posto médico de Acajutiba não oferecia tratamento para este tipo de problema. A situação era de desespero e angústia. Ao lado da casa onde eles viviam, um rapaz trabalhava tirando coco. No momento, estava com um carro. Então, o senhor José Renato pediu que levassem eles até o hospital de Esplanada, que lhe pagaria o frete. Chegando já próximo de Esplanada, o veículo faltou combustível. Ficou mais ou menos meia hora pedindo carona aos veículos que trafegavam na rodovia e a cada momento o estado do menino se agravava mais e mais. Quando já estavam sem esperança, um carro passou. Parou mais adiante, fez o retorno e o motorista perguntou o que estava havendo. A senhora Zefira mostrou a situação do menino imediatamente. Ele pediu para entrarem no veículo. Na trajetória do caminho, o senhor se identificou como fiscal do hospital, facilitando o internamento da criança. Foi medicada, mas não havia sinais de reação. O médico chamou o senhor José Renato e falou que seu filho não voltaria. Mas, assim mesmo, eles não perderam a esperança. Passaram-se alguns minutos. A criança começou a tremer como se estivesse sentindo muito frio. O médico imediatamente colocou no balão de oxigênio, recomendando-lhe alguns exames da cabeça. O resultado dos exames constatou-se focos no cérebro, em que até hoje ele sofre dando crise, constantemente caindo aleatoriamente, machucando-se na região da cabeça e do corpo. Os laudos médicos mostraram a realidade do grave problema de Fábio. O senhor José Renato tentou realizar exames mais precisos, na esperança que se faça uma cirurgia pelo SUS, ou um tratamento eficaz para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Fábio conversa com as irmãs, que não queria cair tanto e ser igual a elas. A doença deixa ele em um estado de total desespero, que em momentos de angústia e nervosismo quebra tudo que vê pela frente, necessitando que seus familiares o segurem por um tempo, até que ele se acalme, melhorando quando toma os remédios controlados. O rapaz, hoje, com 20 anos, é aposentado, recebe um salário mínimo, que por sinal só conseguiu quando estava com 2 anos de idade.
Os gastos com remédios, alimentações e outras despesas fica impossível realizar um tratamento satisfatório. Não há condição financeira para tal finalidade. A história de Fábio Matos Messias não termina aqui. É necessário relatar um pouco da vida de seus familiares, começando com a de seu pai. O senhor José Renato Messias nasceu no município de Rio Real, Bahia. A vida não lhe deu motivo para sorrir. Levado pela fé, enfrentou e enfrenta os obstáculos com sabedoria, pedindo forças a Deus para superá-los. Mais ou menos quando tinha 3 a 4 anos, sofreu um acidente. Ele e os irmãos, tios e primos se deslocaram de suas casas para um rio próximo da sede da fazenda Trianum, em Rio Real, onde viviam e trabalhavam. No decorrer do percurso, havia gado no pasto. Caminhavam na estrada, quando uma vaca correu em direção a eles. Os irmãos, primos e tios conseguiram passar com rapidez a cerca de divisão de pasto. Como ele era ainda muito criança, a vaca o alcançou, atingindo o rosto, fraturando um osso abaixo do olho, pisoteando algumas partes do corpo. Salvou-se graças a uma tia que, desesperada, pegava no rabo da vaca tentando desviar a atenção. Mas o animal não obedecia. Na primeira oportunidade, ela se jogou em cima do menino e rolou por baixo do arame. Os ferimentos foram curados com ervas, que os seus pais o banhavam todos os dias. Quando completou 6 anos, sofreu outro acidente, ainda criança, rodando o corpo em forma de parafuso, apoiado no calcanhar, torceu o quadril direito, lesionando o osso do fêmur, ficando aproximadamente 90 dias sem poder andar. Movimentava-se arrastando pelo chão. Como era difícil médico na época, não foi tratado como devia. Ficou parcialmente curado. Ao completar 7 anos, começou a trabalhar em um engenho de cana-de-açúcar, na fazenda denominada Frango, no município de Acajutiba. Trabalhava com esta idade para ajudar seus pais na alimentação. O que ganhavam não dava para as despesas. Trabalhou 5 anos como ajudante de carreiro, isto é, como guia, a transportar cana do canavial para o engenho em carro de boi das 5 da manhã às 17. Ao completar 13 anos, a família mudou-se para Ilhéus, zona cacaueira do sul da Bahia, para trabalhar na lavoura de cacau, junto a seus pais e irmãos. Necessitavam trabalhar para a subsistência de toda a família. A dificuldade era tamanha que veio a possuir uma sandália aos 13 anos, e as roupas que usavam era costurada de pano de saco de açúcar. Na época, era o que eles podiam possuir. Trabalhando em serviços pesados, escorregou com o peso que carregava. Caiu fraturando o fêmur da perna, que já tinha problema. Levaram para o hospital de Ilhéus, recebendo tratamento por algum tempo. Viajou para São Paulo aos 23 anos, em busca de uma vida melhor. Estudou da 1ª à 4ª série primária e trabalhava numa metalúrgica de serviços gerais. Ainda trabalhando na metalúrgica, a lesão que ocorreu aos 6 anos de idade no quadril voltou a incomodar. Precisou ficar internado para realizar exames de raio-x. Descobriu-se que o local estava infeccionado. Foi submetido à cirurgia, permanecendo em tratamento durante 6 meses. Retornou para Acajutiba aos 36 anos para trabalhar em fazendas de gado como vaqueiro. Além desta atividade, exercia outras funções, como pulverização de árvores frutíferas. Em uma das vezes executando este trabalho, que era à base de agrotóxicos, inalou o veneno.
Sentiu-se mal. Foi em busca de tratamento, pois se encontrava com muita tontura. O médico o examinou, passou remédios, solicitou exames, inclusive de fezes. O resultado diagnosticou um tipo de verme, o cistosama. O médico passou o remédio para o combate a verme. Após 8 dias de ingerido, o remédio apresentou um quadro de intoxicação, ficando internado mais 8 dias em tratamento intensivo. Após esse tratamento, foi constatada alterações no coração. Então o doutor requisitou um eletrocardiograma. O resultado apresentou um bloqueio no miocárdio direito. Novamente, o doutor solicitou um exame chamado Machado Guerreiro, em que constatou a doença de Chagas. Foi medicado. A doença estabilizou conforme os resultados de exames em anexo. Até os dias de hoje, com 73 anos, vem sendo acompanhado para constatar a situação da doença. Apesar de todo o sofrimento, vem cuidando de seu filho Fábio, sem descanso. É com muita paciência que lida com a deficiência mental do mesmo, levando ao posto de saúde, dando os remédios nos horários pré-determinados. Enfim, luta pelo seu filho, que não lhe dá momento algum de descanso. A vida da senhora Zefira, mãe de Fábio, também foi marcada por momentos muito difíceis. A senhora Zefira Matos Messias nasceu em Rio Real, Bahia. Ainda muito jovem, aos 7 anos, começou a trabalhar, ajudando seus pais no plantio de milho, feijão, mandioca e ramas de capim, na fazenda onde eles viviam com muito sacrifício. Entre 12 e 13 anos, mais dificuldades apareceram para ela e os irmãos. O que seus pais ganhavam não dava para as necessidades básicas, precisando trabalhar como adultos para sobreviverem, acordando um pouco mais das 3 da madrugada, pois cada um tinha uma obrigação. O que cabia a ela era ralar o milho para fazer cuscuz. Por volta das 4, saíam para trabalhar para o patrão de seus pais na fazenda, executando todos os serviços determinados a eles. Por acordarem muito cedo, se alimentando apenas com cuscuz, não levando nada para comer nos intervalos das refeições, ela e a irmã aconteciam de desmaiarem. O irmão mais velho machucava folha de araçá, colocava pasta na boca delas, assim se despertavam. Chegando ao meio-dia, nem sempre tinham escolha para se alimentar. O que possuíam era farinha com aratanha, é um tipo de marisco do rio, ou então o fruto do genipapeiro, o genipapo. A colheita de grãos não dava para o ano todo. Nos dias de sábado, o pai de Dona Zefira viajava para a cidade de Rio Real para vender farinha. Era o dia de folga em que aproveitava para peneirar cinza e misturar com areia, a fim de rebocarem a casa que era de taipa. Eles perceberam a necessidade de fazer isso porque à noite aparecia um tipo de inseto chamado paraguá, que se escondiam nas frestas das paredes da casa de taipa, e à noite saía para sugar o sangue, enquanto eles dormiam, em camas de vara com colchão de saco de estopa cheio de palhas de bananeira. Foi um período difícil, aquelas crianças não tiveram infância. Enquanto ela já estava ficando moça, ocorreu um imprevisto. Estavam tirando pindoba para fazer cabresto e corda para animal, com o objetivo de vender. De repente, ouviram a mãe gritar. No quarto havia fogo, provocado pelo irmão pequeno. Com o candeeiro, foi ao quarto e, sem perceber, tocou fogo nas roupas que estavam penduradas em um arame estendido no quarto. Sua irmã chegou primeiro no local, bateu a mão no arame com o objetivo de isolar o fogo
que naquele momento já tomava boa parte das roupas. Foi naquele instante que a labareda pegou na roupa que ela estava vestida. Zefira viu a irmã tomada pelo fogo. Abraçou-a mesma na tentativa de apagar as chamas. O irmão mais velho chegou com a vasilha de água e jogou entre as duas. Elas choravam vendo a pele do corpo cair. Seus pais as levaram para a cidade de Esplanada, onde ficaram em tratamento. Apesar de sua vida na infância ser tão difícil, quando adulta se tornou ainda mais complicada. Aos 22 anos, já casada com o senhor José Renato, continuava a trabalhar na roça, ajudando o marido na fazenda em que viviam no município de Acajutiba. Em uma tarde, o senhor José Renato segurava a filha pequena no braço, e a senhora Zefira foi pegar uma vara em um roçado próximo para colocar na cerca no sentido de evitar que as ovelhas passassem. Naquele instante ocorreu o inesperado. Uma cobra venenosa a picou. O marido, desesperado, sugou o ferimento com a boca. Após, selou o cavalo. Montaram até a casa principal da fazenda. Lá pegaram um carro que estava com problemas no motor. Em momentos, tinham que descer para empurrar o veículo. A situação de Dona Zefira se complicava, encontrando-se com a visão turva. Chegaram no hospital em Esplanada. Ela desmaiou. Foi imediatamente internada. Por sorte, naquele momento, havia chegado o soro antiofídico. O tratamento foi difícil, ficando 4 dias no balão de oxigênio, permanecendo internada por 12 dias. Nesse período, estava grávida e perdeu a criança. Os momentos difíceis continuavam principalmente na gravidez de seus filhos, sentindo em algumas vezes muita fraqueza, acompanhado de desmaios. Por volta do ano de 1999, a família mudou-se para a zona urbana de Acajutiba. O seu marido comprou uma casa que só tinha algumas paredes em pé. Aos poucos, ele mesmo foi reconstruindo. Ela estava grávida, forrava o chão e dormiam. Dessa forma, construíram sua casa. No ano de 2005, já era mãe de Kátia, Flávio, Fabrício, Fábio e Cássia. E Karina. Engravidou novamente. Após alguns meses, Fábio, devido ao seu problema, deu uma crise. Pediu ao seu filho mais velho para enxavetar o animal na carroça, para levá-los ao posto médico. Na saída de casa, apareceu um caminhão em sentido contrário, assustando o animal, onde caiu da carroça, com Fábio nos braços. Apesar de estar grávida, não falou que sentia dores. Não foi ao posto médico verificar o motivo da mesma. Depois de 2 dias ocorreu o aborto. Foi levada ao posto de Acajutiba, de lá transferida para o hospital em Esplanada, ficando em tratamento. Devido a tanta angústia e sofrimento, aos 46 anos passou a sentir dores de cabeça constantes. Foi ao médico em que passou uma eletroencefalografia. O resultado apresentou ondas agudas difusas, conforme laudo médico anexo. Aos 50 anos, começou a sentir dores fortes no ombro direito. Realizou um exame radiológico, que constatou tendinopatia calcária, ou bursite crônica, conforme laudo anexo. Apesar da vida lhe reservar tanto sofrimento, a senhora Zefira vive sempre sorrindo, cuidando dos seus filhos, especialmente de Fábio, no intuito de dias melhores.
Kátia Matos Messias é a irmã mais velha de Fábio. Está com 30 anos. Casou-se. É mãe de 4 filhos devido às condições precárias em que vive. Não conseguiu concluir o ensino fundamental. Seu marido não tem emprego fixo e, para ajudá-lo nas despesas, arranjou um trabalho temporário, varrendo rua. Atualmente está desempregada. Vivem apenas com o Bolsa Família, que só conseguiu há 2 anos, depois de muitas lutas. Ela tem a esperança que um dia a vida de todos melhore, principalmente a de seu irmão Fábio, que possa ter um tratamento digno e que seus pais consigam um pouco de paz. Flávio Matos Messias atualmente está com 29 anos. É o irmão mais velho de Fábio. Também não conseguiu concluir o ensino fundamental. Cursou até a 4ª série. Além das dificuldades que vivem, nasceu com um atraso mental, conforme laudo médico anexo. Mesmo assim, trabalha como diarista nas roças, quando encontra serviço. Ajuda seus pais com Fábio, sempre com a esperança que um dia ele melhore. Fabrício Matos Messias é o irmão gêmeo de Fábio. Está com 20 anos. Não conseguiu completar a 4ª série primária. Trabalha como diarista em barracas de feira livre. Cássia Matos Messias é a segunda irmã de Fábio. Está com 18 anos. Cursa o 2º ano do ensino médio. No momento está sem trabalhar, dependendo de seus pais. Fica sempre na expectativa de que toda a família consiga uma vida melhor. Karina Matos Messias está com 16 anos. É a 3ª irmã de Fábio. Está cursando o 1º ano do ensino médio. Não trabalha, dependendo exclusivamente de seus pais. Sonha que um dia Fábio possa melhorar, para que toda a família tenha sossego. Fábio roga uma colaboração de todos para ser avaliado por uma junta médica. A partir dessa avaliação, se necessário, fazer uma cirurgia ou um tratamento eficaz. Que esse auxílio estenda-se a toda a família, devido às dificuldades que passaram na vida. As colaborações podem ser efetuadas através da agência do Banco do Brasil. 38385. Conta corrente 11.503, dígito 7. Antecipadamente, muito gratos a todos. Família Messias.